Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica. Eu sou Cris de Pascoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Um beijo a Katia Gai, que está aí viajando, mas logo estará conosco, mas está conosco aqui de coração e de alma. Bem pessoal, a pauta hoje é bastante interessante. Tenho certeza que vai mexer muito com a cabeça, de vocês. Existe uma frase que as pessoas falam quando querem dar alguma opinião, ou interferir nas escolhas alheias. Ah, se eu fosse você, eu faria assim, assado. E de certa forma, é um desrespeito às escolhas dos outros em todas as questões da vida. E nessa pauta irei abordar sobre respeito e empatia. Você sabe o que é isso, não é? Bom, para que possamos ser seres humanos harmoniosos e viver pacificamente em sociedade, temos que ter respeito e empatia. Mas, infelizmente, algumas pessoas tendem a desconsiderar as escolhas alheias, utilizando a frase: ah, se eu fosse você, eu faria assim, como forma de expressar sua opinião sobre todas as questões da vida. Nesta pauta, nós vamos falar da importância de respeitar as escolhas individuais e como desenvolver empatia em nossas interações cotidianas. Compreendendo a diversidade de experiências, compreenderemos que cada indivíduo possui um conjunto único de experiências, valores e circunstâncias que moldam suas escolhas. É importante, pessoal, lembrar que o que funciona para uma pessoa pode não ser adequado para outra, devido a essas diferenças individuais. A diversidade de perspectivas enriquece nossa sociedade e promove o aprendizado mútuo. Vamos buscar entender o papel do respeito nas relações interpessoais, pois o respeito é a base para o convívio saudável e harmonioso entre as pessoas. Além do que, o respeito é o princípio do verdadeiro amor. Quem não sabe respeitar, ainda não aprendeu a amar. Respeitar as escolhas individuais significa reconhecer a autonomia e a liberdade de cada pessoa para tomar suas próprias decisões. O desrespeito às escolhas alheias pode causar atritos e prejudicar relacionamentos interpessoais. Vamos entender a importância da empatia, porque ela é a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos e perspectivas. Então, pessoal, vamos desenvolver a empatia que nos permite entender melhor as razões por trás das escolhas das pessoas, mesmo que não concordemos com elas. A empatia facilita o diálogo construtivo e promove a compreensão mútua. Vamos buscar entender as alternativas para expressar opiniões sem desrespeitar, que é muito importante. E em vez de impor as próprias escolhas, é possível expressar opiniões de maneira respeitosa, reconhecendo que são apenas sugestões. Porque senão a gente passa a ser uma pessoa manipuladora, tentando dizer o que a pessoa deve ou não fazer. E isso não é legal. Toda forma de manipulação é negativa. Evite utilizar frases como: ah, se eu fosse você, eu faria assim. Em vez disso, ofereça opiniões ou compartilhe suas experiências sem desconsiderar a autonomia do outro. Saiba ouvir e considere os argumentos das outras pessoas, mesmo que você não concorde. O diálogo aberto e respeitoso é essencial para um ambiente saudável de troca de ideias. Assim chegaremos à conclusão que devemos sempre respeitar as escolhas individuais e desenvolver empatia, que são atitudes fundamentais para uma convivência saudável em uma sociedade sana. Ao abandonar a frase: ah, se eu fosse você, eu faria assim, podemos promover um ambiente de respeito, diálogo e compreensão mútua. Ao reconhecer que cada pessoa tem sua própria trajetória e circunstâncias únicas, fortalecemos os laços sociais e enriquecemos nosso entendimento do mundo. Eu vou abordar esse tema de forma descontraída e respeitosa, respeitando sempre as escolhas dos outros em todas as questões da vida. Então vamos embarcar nessa jornada divertida e enriquecedora. Precisamos compreender que existe uma magia nas diferenças. Imagine se todos fossem iguais, com as mesmas opiniões e escolhas. O mundo seria muito chato, Seria um tédio, não é mesmo?
A diversidade é o que torna o mundo interessante. Cada pessoa traz consigo uma bagagem única, repleta de experiências, personalidades e visões de mundos diferentes. Cada ser humano é um universo à parte. E é essa diversidade que nos permite aprender uns com os outros. Então, ao invés de tentar moldar as escolhas dos outros, vamos celebrar as diferenças e abraçar o que cada pessoa traz de especial para o mundo. O respeito é o ingrediente mágico para construir relacionamentos saudáveis e harmoniosos. E aqui eu não estou falando apenas de respeitar o espaço físico das pessoas, mas também respeitar suas escolhas. Reconhecer que cada indivíduo tem o direito de fazer suas próprias escolhas é essencial. Você pode dar uma opinião para a pessoa, mas você não pode impor o seu desejo ou sua escolha para a pessoa. Afinal, cada um sabe o que é melhor para si mesmo, né? E se não sabe, as suas escolhas o ajudarão a compreender. Então, vamos fazer um verdadeiro show de respeito, aplaudindo as escolhas alheias e evitando qualquer julgamento ou imposição. Vamos nos empoderar do poder da empatia. Já imaginou você ter o poder de se colocar no lugar de outro e entender suas motivações? Essa é a mágica da empatia. Desenvolver empatia nos permite compreender melhor as razões por trás das escolhas das pessoas, mesmo que não concordemos com elas. E como entrar em um mundo mágico de compreensão mútua? Que legal seria isso, né? Então, nós podemos. Vamos soltar nossa imaginação e praticar empatia para criar conexões mais fortes e genuínas com as pessoas ao nosso redor. Afinal, o mundo é um palco cheio de histórias e sonhos diferentes. Vamos nos lembrar de ouvir atentamente as histórias e argumentos das outras pessoas, mesmo que sejam diferentes das nossas. Esse é o caminho para um enredo cheio de entendimento e harmonia. Por exemplo, ao invés de impor nossas escolhas sobre como organizar uma festa, podemos dizer: se eu fosse você, faria uma festa temática dos anos 80 com roupas coloridas, música animada e uma pista de dança intergaláctica. Mas, na verdade, no final das contas, o importante é você se divertir do seu jeito e ser você mesmo. Porque cada um tem seu próprio destino espiritual e intergaláctico. Bom, conclusão: respeitar as escolhas dos outros e desenvolver empatia não precisa ser uma jornada monótona. Pode ser uma coisa bacana. E ao transformar a frase se eu fosse você eu faria assim, em algo leve e respeitoso, dessa forma poderemos compartilhar experiências, oferecer sugestões e explorar o universo da diversidade com um toque amoroso e também de humor. Então, que tal sair por aí criando diálogos divertidos e cheios de respeito? Lembre-se de que cada pessoa tem seu próprio enredo e é responsável por escrever sua própria história. Vamos aplaudir as escolhas alheias, abraçar as diferenças e construir um palco onde todos possam brilhar. Eu vou citar um exemplo. Em vez de impor suas preferências musicais sobre alguém, podemos dizer de maneira divertida: curta a sua própria música e dance na vida conforme sua melodia. Afinal, cada um tem sua própria vibração e sintoniza com o que mais toca a própria alma. E é claro que cada um tem sua própria trilha sonora para curtir. E não há nada de mal nisso, não. Que tal utilizar o "se eu fosse você" de forma imaginativa em situações do cotidiano? Por exemplo, ao ver alguém com uma roupa que você não gosta, entenda que cada pessoa tem gostos diferentes, que não há mal nenhum em ser fashion. Idade é uma questão de cabeça. E quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para querer mandar no outro? Quem somos nós para dizer o que é ou não adequado na vida, se tudo é uma questão de gosto? Assim como o gosto de culinária, cada um é uma obra de arte divina, um universo à parte, e claro, cada um tem seu próprio paladar aventureiro. E que tal usar "se eu fosse você" para criar histórias imaginárias e estimular a criatividade? Porque, claro, cada um tem sua própria aventura fantástica para viver. Ao transformar a frase "se eu fosse você" em "eu faria assim", de forma respeitosa, você vai mergulhar em um mundo de possibilidades. Então, que tal colocar este roteiro em prática e desfrutar de conversas animadas e cheias de respeito?
Lembre-se de que cada pessoa é autora de sua própria história e todos nós temos o direito de fazer escolha que nos façam felizes. Vamos celebrar as diferenças, rir juntos e construir um palco onde a diversidade seja valorizada e aplaudida. Ah, mas se ela fizer dessa forma, ela vai se ferrar. Você deu a sua opinião. A pessoa ouve se ela quiser. E se ocorrer da pessoa se ferrar ou não, é a vida que vai estar ensinando. Quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado na vida de outra pessoa? Nós não podemos ser esse juízo de valores. Até porque isso seria uma manipulação. Você querer que a pessoa viva os seus gostos e a sua vida. A gente vê muita briga também por conta de jogos de futebol, de time. E, em vez de impor nossas preferências esportivas sobre alguém, podemos respeitar, pois cada um tem seu estilo de jogo e preferências cerebrais únicas. Em situações de escolhas e viagem, podemos entender que cada pessoa adota um destino inusitado, de acordo com o que o seu coração manda, pois cada pessoa tem seu paraíso particular a descobrir. Vamos pela vida explorar um roteiro divertido e descontraído, do respeito e da empatia. Ao transformar a frase, ah, se eu fosse você e eu faria assim, se tornar algo leve, cheio de imaginação. E aí poderemos compartilhar experiências fictícias, sugerir alternativas engraçadas e embarcar em uma jornada de criatividade. Lembramos que é fundamental respeitar as escolhas dos outros e valorizar a diversidade. Cada pessoa é protagonista de sua própria história e tem o direito de fazer escolhas que reflitam seus desejos e personalidades. Vamos criar sempre diálogos divertidos, abraçar as diferenças e construir um mundo do respeito. Sejam os protagonistas dessa história incrível chamada vida. Então, que tal continuar a usar esse roteiro respeitoso em suas conversas com seus amigos, parentes? Solte sua imaginação, ria, crie conexões verdadeiras e celebre a individualidade de cada pessoa. O palco está montado, é hora de brilhar. Aprenda com as diferenças culturais, que elas são como temperos que tornam a vida mais saborosa. Ao invés de impor nossas próprias tradições e costumes, lembre-se de respeitar sempre a origem e o significado das práticas. E ao invés de criticar ou desmerecer os interesses e hobbies de alguém, aborde sempre de forma divertida e respeitosa. Por exemplo, ao ver alguém colecionando selos, podemos dizer, se eu fosse você, eu me tornaria o maior colecionador de selos do mundo. Quem sabe você não descobre tesouros valiosos em um envelope. O respeito nas relações afetivas e amorosas é importante, porque respeitar as escolhas individuais dos parceiros é fundamental. Mas lembre-se de que cada casal tem seu próprio jeito de demonstrar afeto. Por isso que as pessoas dizem, em briga de casal não se mexe a colher, porque depois eles ficam bem e você fica de mal com os dois. E no mundo profissional, cada pessoa tem suas próprias aspirações e caminhos a seguir. Nesta pauta, eu mergulho com você nesse tema do respeito e empatia, explorando diversas situações de forma bem descontraída. Vamos aprender a abraçar as diferenças e celebrar a diversidade e valorizar as escolhas individuais, reconhecendo que cada pessoa é única e tem o direito de trilhar seu próprio caminho. Afinal de contas, nós somos uma humanidade. E ao usar se eu fosse você de forma respeitosa e divertida, podemos criar conexões autênticas e construir um ambiente onde as escolhas e opiniões de cada pessoa sejam valorizadas. Temos que aprender a crescer juntos, escrevendo uma história coletiva de respeito e empatia. Então, que tal levar essa pauta divertida para o seu dia a dia? Pratique o respeito, celebre as diferenças e deixe a empatia guiar suas interações. O palco está preparado, é hora de brilhar, respeitando o protagonismo de cada pessoa em suas próprias escolhas. Respeitar as escolhas alheias é a arte de reconhecer que cada pessoa é senhora do seu próprio destino, de sua própria história. Vamos então aplaudir as diferenças, abraçar a diversidade e construir um mundo onde o respeito seja o roteiro principal. Afinal, a vida é uma arte e sempre é melhor quando todos têm o direito de brilhar no palco de suas próprias escolhas.
Abra mão da manipulação, porque qualquer tipo de manipulação é negativo. Quando deixamos de impor nossas escolhas e abraçamos as decisões dos outros, escrevemos uma sinfonia de respeito e harmonia. Que nossa conduta seja sempre um ode à diversidade, em que cada pessoa seja livre para trilhar seu próprio caminho. No grande palco da vida, o respeito é o aplauso que ecoa por gerações e gerações, dentro de toda a eternidade. Gratidão, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse tema e que a gente aprenda cada vez mais juntos que o respeito é o que pode mudar tudo nesse planeta. Respeito a tudo e a todos. Essa é a grande missão de todos que querem caminhar numa quinta dimensão de amor e sabedoria. Vem comigo nessa jornada. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas.